Olá a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Sejam muito bem-vindos para mais uma atividade ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, João Firmino e eu estamos encarregados de estudarmos um pouquinho mais o livro Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós abordaremos o capítulo 8 em seu início. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer em nome da Casa Espírita todas as doações que foram entregues hoje lá na Casa Espírita para que possamos doar o que foi arrecadado para as famílias cadastradas em nossa casa. Agradeço em nome da casa, em nome de todas as famílias, de todo o meu coração. E quero lembrar também que as nossas lives acontecem todos os dias às 18 horas e que nos revezamos, João Firmino e eu, nosso amigo Ezequiel e nossos amigos Sérgio e Fabiana. Vamos então agora para a nossa prece de abertura e para isso eu rogo o concurso de todos vocês para que possamos juntos endereçar os nossos melhores pensamentos e sentimentos a Deus, ligando-nos neste momento à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, aqui no município de Poá. Graças a Deus, rogamos ao Pai Criador, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, que a nossa mente e o nosso coração estejam preparados para assimilar, internalizar, mas principalmente praticar o que hoje aqui estudarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. Assim, estamos iniciando o Evangelho desta noite. De acordo com o cronograma da nossa Casa Espírita, hoje serão abordados os itens de 1 a 4 do capítulo 8º. O capítulo 8º tem como tema Bem-aventurados os puros de coração. E o título que nós abordaremos hoje é Deixai vir a mim os pequeninos, palavras de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Este trecho lido está contido no Evangelho de Mateus. Agora nós veremos a explicação de Kardec a respeito do trecho Deixai vir a mim os pequeninos, contido no Novo Testamento. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo desta pureza,
como já a tomara como símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham, que se parecem. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja, para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Essa foi, então, a leitura de hoje. Deixai vir a mim os pequeninos, capítulo 8, itens de 1 a 4. Eu chamo agora o João Firmino, que fará então os comentários iniciais, depois eu retornarei. Com vocês, João. Senhoras e senhores, amados irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. E a doce paz de Jesus continue sempre reinando em nossos corações. Temos hoje mais uma bela página do Evangelho segundo o Espiritismo. Os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Doutrina esta que vem dar continuidade ao trabalho de evangelização cristã. Aquele trabalho que Jesus, ele próprio, iniciou quando aqui
estivera encarnado entre nós. Muito bom. Imaginemos, não é? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, lá na terra árida, na região da Palestina, ali reunido com todas aquelas pessoas que o buscavam para beber dos seus ensinamentos, da sua palavra confortadora e libertadora. Era enorme o público que se encontrava com o mestre em qualquer local, em qualquer ponto que ele estivesse a falar da Boa Nova. E entre esse público, notadamente, apareciam também um grande número de crianças. E numa destas oportunidades, que ele estava a falar dos seus ensinamentos, da lei de amor que viera nos ensinar, um número de crianças estavam ali e queriam aproximar-se do mestre. E alguns adultos até facilitavam, tentavam contornar, conduzir as crianças para que o mestre pudesse abençoá-las, tocá-las. E os seus discípulos tentaram impedir, né, afastar, não deixar que as crianças se aproximassem de Jesus, o que o texto é muito claro nos falando que deixai vir a mim os pequeninos, não as impeçais, né? Porque o reino dos céus é para aqueles que os assemelham. Ele não falou simplesmente que era para as crianças, mas para aqueles que as assemelham. E se nós observarmos o comportamento de uma criança, é um comportamento do perdão, da aceitação, de renúncia, de não valorizar o negativo, mas estar atento, valorizando sempre o que há de positivo, principalmente na nossa vida de relação. As crianças, quando relacionam umas com as outras, pode haver ali algumas, eu diria, algumas rusgas, algum desentendimento, mas é coisa de momento. A criança, dentro do seu momento atual, ela não guarda rancor, não expressa sentimento. Pode até ter algumas exceções, mas muito pequenas. Na maioria, ela ama indistintamente. E Jesus foi muito claro, muito positivo, quando afirmou para todos nós que era para aqueles que as assemelham no comportamento. Porque a doutrina espírita nos fala dos projetos reencarnacionistas. E o texto também menciona isto, que quando o espírito está sendo preparado no plano espiritual para uma próxima reencarnação, ele vai entrando num esquecimento, num adormecimento espiritual, para que ele possa reencarnar. E durante os primeiros anos, os primeiros dias, momentos, anos da sua reencarnação, ele fica nesse adormecimento, nesse estado de uma inocência total. Isso se faz necessário. É um grande feito da inteligência de Deus ao conceder a oportunidade aos espíritos dentro da reencarnação. Porque o texto também nos fala que, imaginemos só uma mãe
com uma criancinha no colo, e ali ela recebesse vibrações e visse perispiritualmente um grande inimigo, um grande adversário, uma pessoa a quem no passado tiveram um relacionamento altamente comprometedor e agora estão juntos para uma oportunidade de reparação, de perdão, de exercício do amor, porque, como nos falam os imortais, o amor cobre a multidão dos pecados. E é este um dos grandes objetivos, um dos principais objetivos de uma nova reencarnação. Então, este esquecimento, esse adormecimento que o espírito se reveste antes os momentos reencarnatórios, ele vai durar até alguns anos. Não tem assim um momento oportuno, um tempo estipulado, mas dura às vezes do primeiro até o terceiro, quarto, quinto ano, ou até um pouco mais desta nova existência, quando de pouco em pouco o espírito vai se relembrando alguns caracteres da sua última existência, mas se faz necessário para que o amor maternal, aquele carinho da mãe, possa ir se revestindo, ir se reestruturando, ir se reeducando esse novo momento de um espírito que está ali fazendo cumprir as leis divinas, quando Jesus nos afiançou em um outro momento, que só chegaríamos ao reino dos céus através de renascermos de novo. E esse renascer de novo nós sabemos que é a reencarnação, né? Morre-se o corpo físico, ele sofre o seu desgaste com o tempo, ele não há mais condições, não oferece mais habitabilidade para o espírito, então se faz necessário que este espírito retorne ao plano espiritual e lá, guardando um tempo necessário, que também não existe assim um calendário com um tempo estipulado, único, é muito variável esta situação para que ele possa reencarnar e dentro deste novo reencarnar ele vai se conscientizando, se aperfeiçoando e procurando inserir no seu íntimo aquilo que Jesus nos falou, que é assemelhar-se uma criança no nosso comportamento, no nosso relacionamento, ou seja, estarmos sempre aptos a perdoar, a não guardarmos rancor, a não prepararmos, arquitetarmos, não é? Ação de vingança para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo, dentro da nossa vida de relação. Não quer dizer que o espírito precisa conservar durante toda a sua trajetória de uma existência que dura aí, hoje, em média, 60, 75 anos, na média. Alguns desencarnam antes, outros desencarnam depois dos 100, então isso tem uma variável enorme. Neste período todinho, não quer dizer que nós tenhamos aquela ingenuidade precisa, momentânea, ostensiva de uma criança, mas temos que ter a consciência do perdão, a consciência do amor, a consciência de procurarmos vivenciarmos na nossa vida de relação como vivenciam as criancinhas. Elas estão sempre aptas a perdoar, a esquecer o que passou e vivenciar o momento
procurando sempre estar de bem consigo, sempre de bem com a vida no geral e sempre de bem com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que estão à nossa volta, porque foi o que Jesus nos ensinou, principalmente nesta passagem, né? Que o nosso relacionamento é preciso ser semelhante ao das crianças. Não quer dizer que nós tenhamos que ser um espírito criancinha, infantil, não vamos interpretar a situação por esse lado, mas sim para o lado do perdoar, do aceitar, do conviver fraternalmente, amorosamente, caritativamente uns para com os outros. Este é o princípio do ensinamento que Jesus quis nos dizer e nos disse nessa oportunidade. Eu vou chamar a Vânia para que ela possa também expressar a sua opinião, a sua fala a respeito do tema, que é um tema muito rico, muito oportuno para o nosso dia a dia, para a nossa vida de relação em nosso cotidiano. Vânia. Meus amigos, dando continuidade ao tema da noite, o João já nos brindou com seus pontos de vista, já contribuiu conosco e agora eu também vou conversar um pouquinho com vocês. O tempo não nos oferece muita oportunidade, mas vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus, e nós sabemos em que contexto essas palavras foram ditas. É que os pais queriam trazer as crianças para que Jesus as abençoasse. Imaginemos que mãe, que pai não gostaria que um ser como Jesus pusesse a mão na cabeça de seu filho, o abençoasse. Então, os pais sequiosos de que seus filhos pudessem receber de Jesus uma bênção, corriam, e nós sabemos que aqueles que seguiam mais de perto Jesus consideravam que as crianças estavam atrapalhando o mestre. E o mestre, então, foi neste contexto que ele disse essas palavras: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. E essas palavras me fazem lembrar da grande responsabilidade que nós, pais, temos em relação aos espíritos que recebemos como filhos, ou que adotamos, ou que em qualquer circunstância somos responsáveis por eles. Então, é muita responsabilidade de nós, pais, não é? Ou que estamos no lugar de pais, de fazer com que aquele espírito recém-encarnado possa se aproximar dos ensinamentos de Jesus. É uma tarefa e que deve ser feita desde a mais tenra idade, porque o texto nos esclarece, através das palavras de Kardec, que a criança em tenra idade, ela é muito mais maleável, mais flexível, porque as suas ideias ainda não estão consolidadas, o espírito ainda não acessou os seus arquivos conscienciais de vidas pretéritas. Então, este é o momento. Então vejam a nossa grande responsabilidade de fazer com que os pequeninos no corpo possam beber dos ensinamentos de Jesus, que possam compreender a necessidade de sermos bons, de praticarmos o bem, de fazermos toda a caridade que estiver ao nosso alcance. Mas imaginemos também, dentro desta frase, não os embaraceis, quando pensamos nos líderes religiosos de todo o planeta. São muitas as religiões e os seus líderes assumem enorme responsabilidade se fizerem com que aqueles que estão
sob sua responsabilidade, aquelas pessoas, seus seguidores. Se este líder religioso, equivocadamente, passar uma ideia falsa da divindade, fazer com que o fiel acredite que, dando dinheiro ou orando de um jeito ou de outro, ele está quitando os débitos, como se a prosperidade fosse um fim em si mesma e só isso que importaria no mundo. Então, meus amigos, aqueles que embaraçam, quem quer que sejam os pequeninos, aqueles que embaraçam os pequeninos e os impedem de chegar a Jesus, contraem débitos enormes perante a justiça divina. Então, queridos amigos, ser como os pequeninos, como disse Jesus, assemelhar-nos às crianças, é no sentido da pureza de coração. É pensar no bem, como eu sempre digo, eu dizia na casa espírita, nós precisamos pensar no bem, falar no bem, sentir o bem em nossos corações e praticar o bem. E isto é pureza de coração, isto é pureza de intenção, que é o que o texto nos fala. Os pequeninos não são somente as crianças. As crianças são pequeninas no corpo, mas existem aqueles dentre nós adultos, homens formados, mulheres feitas, que são pequeninos em sentimentos, que se deixam levar pelas imperfeições e se comprazem no mal, na inveja, no egoísmo, no orgulho, na arrogância. São pequeninos. E quem de nós não é pequenino? Quem de nós pode se dizer que não tem orgulho, que não tem egoísmo, que não é invejoso, que não é ciumento? Todos nós carecemos da misericórdia divina. Reflitamos sobre esse texto que o Evangelho nos trouxe essa noite. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequeninos são também os viciosos, aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm o conhecimento de que se na vida há muito sofrimento, Deus em sua infinita misericórdia sempre colocará ao nosso lado alguém que possa nos auxiliar a passar pelas provas difíceis da vida. Deus é infinitamente misericordioso. Nunca nos deixaria à mercê de nós mesmos sem o concurso do mais alto. Tenhamos a certeza, essa confiança de que Deus nos ama a tal ponto que endereçou a todos nós Jesus, a divina luz, divino pastor de nossas almas, que nos deixou um legado, um sol, um roteiro de luz, para que possamos também sermos felizes. Quem de nós não quer ser feliz? Mas sem pureza de coração não há que se falar em verdadeira felicidade. Embora no planeta Terra não possamos viver uma felicidade plena, podemos sim viver uma felicidade relativa, possível e cabível num mundo de expiações e provas. Um dia Kardec perguntou aos espíritos superiores o conceito de felicidade. E os espíritos, sempre concisos, objetivos, explicaram que a felicidade material consiste em termos o suficiente para viver. Mas
A felicidade, do ponto de vista moral, é termos a consciência tranquila. Como vamos ter consciência tranquila se não nos apiedamos do próximo? Se pensamos unicamente em nós? Então, a felicidade é proporcional à importância que damos ao nosso próximo. Essa é uma realidade da qual não podemos nos furtar. Queridos amigos, o tempo já se faz findo e nós vamos encerrando o nosso evangelho dessa noite com muita alegria e sabemos que vocês que nos acompanham nos abastecem com vibrações amorosas para que possamos assim, intuídos pelos bons espíritos, com o auxílio de cada um de vocês, trazermos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Eu agradeço, João, com certeza, nós dois agradecemos o carinho e que vocês possam sempre nos acompanhar. Amanhã é domingo, às 18 horas, teremos a exposição do nosso amigo Ezequiel. Segunda-feira também. Então, no domingo, Ezequiel vai abordar um tema, não necessariamente do Evangelho, mas sempre sob o enfoque dos ensinamentos de Jesus. Na segunda-feira é o Evangelho. Terça e quarta teremos o nosso amigo Sérgio. Quinta-feira, João Firmino e eu voltamos. Sexta, Ezequiel. E assim sucessivamente, todos os dias. Meus amigos, quem ainda não se inscreveu no YouTube, no nosso canal do YouTube, que possa fazê-lo. CEMN, Casa Espírita Maria de Nazaré. E nós esperamos e contamos com vocês. Queridos amigos, uma noite de luz, uma noite de paz e que em breve possamos nos reencontrar. Tudo de bom. Forte abraço nosso a cada um de vocês. Até a próxima!